gostoso. Cumprimento a amada igreja no Campado do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Agora sim. Meus irmãos, estou muito feliz de estar com os irmãos aqui. Não só pelo fato de pregar, que é uma responsabilidade, é uma honra, claro, mas uma responsabilidade imprescindível. Só quem prega sabe o que viveu e o que há de viver depois da mensagem. Há um percurso percorrido pelo pregador antes da mensagem, durante e após a mensagem. E é difícil, não é fácil. Eu louvo a Deus por estar aqui. E enquanto o culto se decorria, eu tive um pensamento. Eu tenho motivos, escute isso. Eu tenho motivos para agradecer cada um aqui de forma singular e particular. É claro que aqueles que são amigos, aqueles que estão no cotidiano, o agradecimento vai um pouco além. Mas e aqueles que eu não conheço, estou vendo a primeira vez? Eu também te agradeço pela tua fé, pela tua firmeza, pela tua esperança. Agradeço a você por não ter abandonado o caminho da cruz e ter chegado até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Quero começar essa oportunidade citando algo que o Senhor me trouxe à memória. Enquanto o conjunto de louvor, o grupo de louvor louvava o Senhor, e o pastor logo depois entrou com aquele momento de orientação para a igreja, o Senhor colocou um verso no meu coração, que não é a palavra da noite, mas observe o que diz a palavra do Senhor. Êxodo 5, verso 1. E depois foram Moisés e Arão, e disseram a Faraó: assim diz o Senhor. Assim diz quem? O Senhor, Deus de Israel: deixai o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Irmãos, hoje é uma festa para o Senhor. Um dos propósitos da libertação de Israel, dentre tantos, era celebrar uma festa ao Senhor, seu Deus, em honra de Deus, em favor de Deus, para louvor do nome do Senhor. Nós estamos aqui procurando expandir o reino. Nós estamos aqui procurando levar uma mensagem poderosa que está aqui sendo confiada para fora. E isso é uma festa para nós e para o Senhor nosso Deus. Amém? Eu peço que você abra a Bíblia, pegue a sua Bíblia e abra comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É um texto que eu já tenho maturado nele, ruminado nele há alguns meses, e tem avivado a minha vida. E com a ajuda do Espírito Santo e sob a égide do Senhor, avivará também a sua vida, a glória do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é o texto, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do verso 5. Glória a Jesus. Primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Faremos a leitura de 5 versos aqui, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. A igreja achou? Pode dizer amém? Amém. Alguém procura ainda? Então, amém. Está escrito assim na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5, diz o texto: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis qual fomos entre vós por amor de vós. E vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Esse será o texto que eu irei pregar. Agora, parafraseando com esse texto, abra comigo rapidamente para a leitura de um versículo em Atos 17, verso 5, para que você possa entender a voz do Senhor nessa noite. É um texto paralelo, é um texto correlato, e diz assim, Atos 17,
Louvado seja o nome do Senhor. Atos 17, verso 5. Diz a palavra do Senhor: mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre a malandragem, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-los para junto do povo. Verso 6. E não os achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. A igreja pode repetir a parte B do versículo? Vamos lá, 1, 2, 3. Clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Eu tenho certeza que nós também somos um dos tais. Podeis assentar para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu não vou correr. Tem muita coisa para me permitir o Senhor falar através da minha vida. Nós temos aprendido que cabe ao pregador, cabe ao obreiro, cabe ao servo, cabe ao filho conhecer seu pai, seu Senhor, a doutrina, a palavra, saber como se comportar, como ir, como vir. Isso tudo a palavra do Senhor nos ensina. Então cabe ao pregador se preparar. É triste o pregador que não se prepara, porque fica à mercê do fracasso. Agora, quando você se prepara, e é claro que não é academia somente, faz parte, mas quando você se prepara em Deus, Ele te dá garantia. Samuel se preparava em Deus, e diz o texto em Samuel, 1 Samuel 3, parte final do capítulo, que desde Dan, lá no norte, até Berseba no sul, nenhuma das suas palavras caiu em terra, antes o Senhor a cumpriu. Então, cabe a mim você se preparar, e eu procurei me preparar para essa noite. Esse texto que nós lemos, esse paralelo, Deus tem falado comigo na minha vida. Então, eu vou pregar aqui, não uma mensagem para você, mas uma mensagem que Deus falou comigo e vai falar contigo. O primeiro a ouvir fui eu. O primeiro a ser exortado fui eu. O primeiro a ser confrontado e prensado por Deus fui eu. E eu quero aqui confessar, estamos entre irmãos. No final vou fazer os agradecimentos que eu não fiz no começo. Na quinta-feira eu parei para estudar um pouco mais a palavra. E sabe o que aconteceu quando eu parei para estudar, meu pastor Alex? Eu desanimei. Ora, como assim? Eu fui convidado para pregar uma palavra rema, uma palavra de direcionamento, uma palavra de avivamento, uma palavra de luz, e estou desanimado. E li a palavra e não via nada, não via compreensão, ainda que eu conheço o texto, não via revelação de Deus, não via entendimento, e eu fiquei triste e parei de estudar. Quando foi no sábado, o Senhor falou comigo: você está achando que pregar avivamento é um dia, é uma noite, é um momento? Não, o avivamento tem que ser parte da sua vida, tem que ser sua conduta, tem que ser seu estilo de vida. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que andar pelas ruas escuras dessa terra avivado. Eu entendi que não é só mais uma performance minha. E aqui tem uma frase que eu queria falar aqui para você: Deus não está atrás de performance. Performance se preocupo eu. Eu estou preocupado com a minha performance. Você se preocupa com a sua performance. Deus não. Deus está atrás de obra. Deus, quando olha para o homem, não está preocupado com a performance do homem, mas sim está preocupado com a obra das mãos dos homens. Deus se preocupa com a obra que está nas minhas mãos. Deus se preocupa com a obra que está nas suas mãos. E aí eu recebi a revelação do Senhor, depois que eu entendi o propósito, que é o que vale mais. Falar sobre avivamento sem citar o profeta Joel é um crime, porque ele foi o cabeça dessa visão. O profeta Joel foi um homem que Deus confiou a visão do avivamento. E agora, interessante, nessa introdução, nós vamos demorar um pouquinho para entrar no texto, para que você venha entender. Eu quero que você entenda hoje o que é o avivamento que está para além de nós. O que é o avivamento que não vai ficar queimando só no teu coração, queimando a tua garganta, não. Vai sair da sua vida, vai alcançar seu vizinho, vai alcançar sua família, vai alcançar seus colegas, vai alcançar seus amigos, vai alcançar os desconhecidos. Irmãos, alcançar os desconhecidos. Até porque eu só te conheço, quer dizer, até porque você só é conhecido porque eu te conheci. Antes você era desconhecido. Eu conheci o pastor Alex e toda a comitiva aqui do servo do Senhor através do André. Eram desconhecidos, hoje são conhecidos e vão ser mais um pouquinho. O profeta
sabe isso, que tem totalmente a ver com o nosso contexto. Um tempo de calamidade agrícola, política e financeira, porque tocou na terra, acabou a finança. Tocou no campo, tocou no gado, já era, não tem recurso. Nós vemos o que aconteceu no Rio Grande do Sul e os impactos do que aconteceu lá estão nas nossas finanças, estão nos impostos, estão no distribuimento de alimentos e insumos. Tocou na terra, acabou o recurso humano, porque o homem é da terra, a nossa carne depende da terra. E está vivendo a calamidade nos dias dele. Agora, interessante é que mesmo com a agricultura devastada pelas locustas, pelo pulgão, pelos gafanhotos, a política de Israel está de cabeça para baixo, porque os reis de Israel são os ímpios e os reis de Judá não estão posicionados nessa época. Não obstante, a terra está vivendo uma crise. O nosso pastor estava dando aqui os relatos da Líbia. É uma crise verdadeira, efetiva. Não obstante, Israel está em crise, Judá está em crise, o povo está preocupado, o povo está sofrendo, tem gente morrendo de fome, está faltando trigo, está faltando a cevada, está faltando vinho. Não obstante a crise da terra, Deus tinha algo a falar com o seu povo a respeito de uma promessa. E é sobre isso que eu quero te falar. O avivamento que está para dentro de nós é uma promessa. Não é esforço do homem, não é esforço das nossas mãos. É algo que a graça do Senhor opera por meio da minha e da sua vida. O povo está sofrendo, a terra está sendo devastada, está sob o juízo de Deus. Mas Deus é misericordioso, e o Salmo 30, verso 5 diz: no seu favor está a vida, a sua ira dura só um momento. Ele diz: Joel, diz para eles que há de ser, que diz a palavra do Senhor, há de ser que depois é um tempo determinado, pertinente a Deus, há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Irmãos, eles estão vivendo um momento de calamidade, não tem alimento, não tem trigo, não tem azeite, não tem mosto, mas o Senhor falou: eu já preparei um tempo de derramamento de espírito. Mas o que eles estão precisando de insumos, porque eles estão precisando de mantimento. É sempre assim com Deus. Você tem uma lista de pedidos para o Senhor e Ele tem mandamentos e ordens para te dar. Você tem desejos e sonhos para o Senhor e Ele tem exigências de ministério para te entregar. É sempre assim. É assim na minha vida. E Joel profetiza. Então falar de avivamento sem falar de Joel é um crime. Agora, interessante que estudando, muitos estudiosos não têm consenso. Irmão, nada na teologia tem consenso. Nada. Tudo tem um contrassenso. Tem os a favores, tem os contra, tem os que defendem, tem os que criticam, tem a alta crítica, tem a baixa crítica. Então, não tem consenso. Mas muitos estudiosos dizem, estudando, pesquisando, que após Isaías fundamentar, isso aqui eu acho lindo, fundamentar as suas profecias no seu tempo com aquilo que Joel tinha dito no passado. Porque Joel veio antes de Isaías e de Amós. E aqui é maravilhoso entender isso, porque Isaías e Amós olharam para o horizonte e enxergaram que tinha uma palavra, tinha uma sentença já sobre a terra dada pelo Senhor. Irmãos, nós vamos sair daqui nessa noite, no final, sabendo que há uma sentença de Deus sobre essa igreja, sobre esse povo e sobre cada um de nós. E olha só que interessante, eu abri na Bíblia. Claro que eu não acho, como estudioso da palavra, que a Bíblia é uma loteria de sorte que você abre e Deus fala. Não, aonde você vê, Deus vai falar. Mas eu abri na Bíblia, na igreja, enquanto culto lá na minha igreja, eu me deparei com o texto de Isaías 32, verso 14. E essa mensagem está ardendo no meu coração dia após dia. E olha o que me diz a palavra do Senhor Isaías 32, 14. Diz assim: porque os palácios serão abandonados, e a multidão da cidade cessará, as fortificações e as torres servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos e dos animais do pasto. Agora o versículo 15. Olha só como é que o cenário muda depois da palavra do Senhor. Até que se derrame sobre nós, lá do alto, o Espírito. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será como bosque, e o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo. Sabe o que Isaías está dizendo? O cenário de destruição, o cenário de calamidade, a crise, o deserto vai ficar até o Espírito descer do alto. Quando o Espírito descer, o deserto vai se transformar em
consciência. Os problemas estão lá dentro da minha casa. Minha família está lá com problemas. Estou vivendo crise. Agora, a minha crise, ela é tão pequena, que eu não posso deixar ela dominar isso aqui. Ela não pode dominar isso. Nós vamos entrar no texto. Porque a minha crise mexe na minha pressão arterial. A minha crise mexe no meu fluxo sanguíneo. A minha crise tira meu sono. A minha crise tira minha fome. A minha crise tira até a minha paz. Mas a minha crise não tira a certeza da promessa que foi feita no passado para esse tempo agora. Então Isaías, Amós se deleitaram em Joel. E aqui eu quero dizer, em segundo lugar, que nós estamos vivendo o advento do Espírito Santo por causa de uma promessa. Agora é interessante que eu estudando outras coisas, porque eu sou o tipo de pregador que não sou estudo para pregar, eu estudo para viver. Me apaixono pela Bíblia e quero seguir assim. E quando eu estudava hoje Atos dos Apóstolos, olha só que coisa interessante. No concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja primitiva, Atos 15, Tiago, irmão do Senhor, líder da igreja de Jerusalém, falou algo que me chamou a atenção. Ele disse assim: irmãos, o que Simão está dizendo a respeito dos povos gentios é o que está escrito. Interessante, quando você para refletir no que está acontecendo, você vem parar aqui. Você vem parar aqui. Aqui é o jornal mais atualizado que existe, mais do que o Globo, que a Folha, que o SBT, aqui. E Tiago falou assim: o que Simão está dizendo, que o Espírito Santo está sendo dado aos gentios, a Cornélio, a sua casa, aos gentios, está escrito. Está escrito aonde? Está escrito em Amós capítulo 9, quando o Senhor, por intermédio de Amós, diz, na última profecia do profeta antes de encerrar seu ministério, ele diz assim: e há de ser que eu visitarei a casa de Davi, que foi derrubada, e restaurarei. Há de ser que eu visitarei a casa de Davi, que está derrubada, está caída, e eu restaurarei. Então o que Tiago está dizendo para o concílio? O que está acontecendo é que a casa de Davi está de pé, porque o filho da promessa já veio, já morreu, já foi sepultado, já ressuscitou e já está sentado à direita. O tabernáculo de Davi já está operando na terra. Tiago está dizendo isso no concílio. E ali acabou os argumentos dos opositores, dos judeus. Circuncisão, incircuncisão, lei de Moisés, não. É a fé no Cordeiro, é a fé no sacrifício, é a fé no Filho de Deus. O apóstolo Paulo, para encerrar, disse algo tremendo também, para você entender. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas 3,14. Coisa linda. O apóstolo Paulo diz: isso aqui é profundo. Por favor, absorve isso. É profundo. Não é comida enlatada, não. Isso aqui é maná. Paulo diz: por meio da obra de Cristo, preste atenção, por meio da obra de Cristo, Gálatas 3,14, está escrito: por meio da obra de Cristo, as bênçãos de Abraão alcançam as nações por meio da fé. Vamos lá? Jesus fez a obra, está consumado, lembra? Está consumado. Pai, entrega o meu espírito às mãos. Por meio dessa obra, as nações recebem as bênçãos de Gênesis 12 por meio da fé. Ou seja, tudo que Deus falou para Abraão, por soberania, por poder, por autoridade, que estava restrito aos judeus, guardando as 7 chaves, na verdade, agora pela fé em Cristo, que é o filho da promessa de Abraão, todas as nações podem usufruir. Agora, tu vai dar um glória a Deus mais alto, porque sabe qual é a promessa que Paulo cita no texto? Não é prosperidade, não é domínio sobre os inimigos, não é expansão da terra. A promessa que Paulo está se referindo em Gálatas 3,14, que era dos judeus por causa de Abraão, e que Jesus abriu o espaço para os gentios, é a promessa do Espírito Santo. Ela diz assim: por meio de Cristo, por meio da fé do Filho de Deus, as promessas que eram para Abraão e sua descendência estão sendo estendidas aos gentios, e a promessa é o Espírito da promessa. Então nessa noite, eu sou brasileiro, você é brasileira, eu sou ocidental, você é ocidental, eu sou américo latino, você também é, mas nós temos o Espírito
não depende de você na eficácia. Eu amo o texto, até falei com o André, eficácia. O que é isso? É quando faz, está feito. Paulo diz, Filipenses 2,13, é Deus que opera em vós o querer e o efetuar. A eficácia da obra não está no pregador Álvaro, não está no pastor Alex, não está nos obreiros desta casa, está em Deus, que usa o Álvaro, que usa o pastor Alex e que usa os obreiros da casa. O poder é dele, e quando ele entrega o poder, é eficaz, faz a obra, dá resultado, frutifica. Entrando no texto, avivamento, estilo de vida, conduta, maneira de viver, maneira de se comportar, forma de falar, forma de ouvir, maneira de reagir, tudo isso é avivamento. Agora, interessante, o movimento, eu acompanhei o status da igreja e vi o que o pastor Anderson, que foi que me evangelizou, um dos homens que me levou para Jesus em 2012, pregou aqui, e viu que o varão lá Ezequiel pregou também. Então eu sei o que Deus está falando na casa. O pastor Anderson falou aqui, igrejas que são comprometidas com o movimento não são comprometidas com a palavra. E o nosso irmão falou os 3 estágios do avivamento: influência, expansão e quebra de padrões. Eu vi e recebi. Agora, de que maneira Deus faz a obra? No poder do grito? Na eloquência do pregador? Na sabedoria do pregador? Na academia que o pregador cursou no seminário? Não. Deus faz a obra. Essa promessa de Joel, que Isaías profetizou, que Amós profetizou e que Pedro deu testemunho em Atos 2,14, ela é feita exclusivamente pela sola Escritura. Só a palavra, só a palavra. A mensagem de avivamento está na palavra. Melhor método, melhores, não, é a palavra. Com simplicidade, com fidelidade e sinceridade. Está na palavra. Irmãos, eu quero, era para me ter revelado no começo, mas foi até bom guardar até agora. Eu quero falar para vocês, agora entrando no texto, sobre a trajetória de um avivamento. E por isso eu dei essa volta, porque o avivamento não começou aqui. O avivamento está lá atrás profetizado, teve uma trajetória. O que é uma trajetória? É um percurso que se percorre até o destino. O que é a trajetória de um projétil? Ele sai da arma até alcançar o seu destino. Alcançou o destino, acabou a trajetória. O avivamento é uma trajetória. Deus escreveu, diz Davi, a trajetória dos vivos e dos mortos. Teve uma trajetória. Nós ainda estamos no trajeto desse avivamento. Ele só vai ter fim no milênio, quando o Senhor governar com barra de ferro as nações, e tu e eu vamos estar lá governando com o Senhor. O avivamento causado por aqueles homens foi fantástico, irmãos. Eu estou 2 meses preso nessa passagem, estudando, pregando em alguns momentos e vivendo, e me inspirando em viver. O que Paulo, Barnabé, Silas, Apolo, João Marcos, Timóteo fizeram foi uma coisa excepcional, extraordinária. Agora, qual foi o método? Paulo era rabino, era mestre, zeloso. Sim, mas nada disso valeu. Apolo, varão eloquente. Barnabé, muito sábio na lei. João Marcos, estudioso, historiador, escritor. Silas, piedoso e poderoso em palavras. Agora, nada disso qualificou aqueles homens para os resultados. Deus não ignora as minhas qualidades e as suas. Não, Deus usa elas. Agora, a eficácia está na palavra, irmãos. Está na lei, na palavra, na Bíblia. O instrumento do avivamento foi a palavra. O veículo de transformação foi a palavra. E Paulo, exortando a igreja de Corinto, no capítulo 1, no versículo 21, diz: aprove a Deus, isso aqui é a soberania do Senhor, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É a vontade do Pai que o ímpio, que o perdido, que o caído, que o sujo, que o desprezado, que o esquecido encontre salvação pela loucura da pregação, pela loucura de quem prega para o que está de luto que vai ter vida, pela loucura de quem prega para o triste que vai se alegrar, pela loucura daquele que prega a vitória na derrota, pela loucura
Pregar salvação no barbante é a loucura da pregação pelo poder do Senhor. O veículo foi a pregação. Agora, para você entender, quais características dessa pregação? Eu vou estudar um dia e vou sair pregando? Eu vou fazer um dia de jejum de 12 horas e vou sair pregando? Eu vou me converter hoje cheio de poder e ser batizado e vou sair pregando? É claro que não. Tem característica dessa mensagem. A eficácia da Bíblia, da palavra, na nossa vida, tem características. Eu tenho que ter as características que Deus exige para que essa palavra tenha poder. Primeira característica: a minha palavra, ou a palavra que Deus confiou a mim, tem que apelar para o entendimento. A mensagem que eu estou pregando para vocês é para te fazer pensar, lembrar do que você já leu, despertar em você desejo para ler de novo, despertar você desejo para aprender a Bíblia. Foi assim que eu me converti. Eu fui no culto e o homem pregava sobre Jesus crucificado. Eu fiquei maravilhado com aquela pregação. Ali eu tive o desejo de estudar a Bíblia. Ele tem os detalhes da crucificação de Cristo, o tamanho do cravo, o tamanho dos espinhos, a forma que Jesus foi torturado. Eu fiquei maravilhado e procurei buscar o conhecimento. Então, primeira característica, um apelo ao entendimento. Paulo diz isso: rogo-vos, pois, irmãos, não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Antes de Deus, observe isso aqui, é uma censura. Isso aqui é uma censura. Antes de Deus confortar teu coração, tira a dor, mágoa, rancor, ressentimento, tristeza, sentimento de fraqueza, complexo de inferioridade. Antes dele fazer essa obra, ele quer mudar a tua maneira de pensar. Ele quer mudar a tua maneira de refletir. Ele quer tirar a tua mente do hoje, do agora, do aqui, do passageiro, e levar a tua mente para o eterno, levar a tua mente para o maior, levar a tua mente para o melhor. Levar a tua mente para o maior. Então Paulo pregava abrindo o entendimento, porque o povo sabia. Os gregos sabiam filosofia, os judeus sabiam a lei. Olha o desafio aí. Você acha que eu não fico com um calafrio na espinha pregando com o pastor Alex, os meus irmãos aqui que conhecem Bíblia, que conhecem a palavra? Aonde eu vou, eu sei que tem alguém ali que está me examinando, tem alguém ali que está vendo se eu estou falando com coerência, está vendo se eu estou falando a verdade. Então eu tenho que apelar para o entendimento. Você tem que entender essa mensagem. Antes de você falar em língua, antes de você dar um brado, antes de você declarar aqui que a vitória é tua, entenda a mensagem, compreenda a mensagem. Se tu compreende a mensagem, o diabo não te para mais. Glória. Enquanto Paulo não entendeu a mensagem da lei, ele era perseguidor. Quando ele entendeu, por intervenção de Deus, ele começou a pregar. Atos 9:21, ele começou a pregar que Cristo era o Messias. Quando Paulo entendeu a mensagem de Deus, ele pregou que Cristo era o Messias. Até isso não, Cristo era o impostor. Na mente de Paulo, Cristo era o impostor. Ele perseguiu, ele foi lá tentar parar a obra. E o Senhor falou assim: peraí, Paulo, tu tem entendimento, tu tem inteligência, tu tem sabedoria, tu só não entendeu ainda a verdade do Senhor. Eu quero que nessa noite você entenda tudo o que Deus tem para fazer na tua vida e através da tua vida. Segunda característica, apela para o entendimento. Agora sim, vamos lá? Agora sim, um convite ao arrependimento. Ninguém se arrepende de mente. Não, começa aqui, mas desce para cá, no centro das emoções, no foco das emoções, aonde o diabo quer criar casa, aonde o diabo quer criar fortaleza, dentro do nosso coração. Então a mensagem de avivamento que a Resgatando Vidas vai levar, e que eu vou continuar levando, é uma mensagem que vai confrontar a maneira deles pensar e vai confrontar a maneira deles sentir. Eu vou pregar para eles refletir e vou pregar para eles se entregar e se arrepender. Agora é interessante, muitos estão fazendo isso lá fora. É triste, mas eles vão dar conta. É pregar para o pecador sem fazer o pecador ficar triste. Não tem como. Como é que eu vou pregar para o pecador salvação, perdão de pecado, restauração, sem ele se entristecer pela vida dele presente? Como é que eu vou chegar para alguém que está no pecado, sendo escravo do diabo, sendo usado pelo inimigo, e o inimigo já carimbando a sua passagem nessa terra, sem dizer para ele: tu vai morrer, essa vida vai te levar para o
final do poço, essa vida vai te entristecer, essa vida vai tirar a paz. Não, a mensagem do Evangelho que cria, que causa e que renova o avivamento ao longo dos anos, apela para o entendimento e dá tristeza no pecador. Depois da tristeza, aí sim vem a alegria, aí sim vem felicidade, aí sim vem a esperança, aí sim você começa a sentir o hálito de Deus, a brisa do Senhor renovando a tua fé. Primeiro se arrependa. E Paulo diz, a tristeza segundo o mundo é para a morte, porque o mundo se entristece, continua pecando, o mundo se entristece, continua matando, o mundo se entristece, continua indo de mal a pior. Agora, a tristeza segundo Deus, 2 Coríntios, se não falha agora 2, opera arrependimento para a vida. Você se arrepende, você se entristece e Deus te levanta. Então, primeira característica, pelo entendimento. Segundo, convite ao arrependimento. Terceiro, mais lindo de tudo. Se eu tiver alguém aqui que já conseguiu o primeiro, conseguiu o segundo, em nome de Jesus, consiga o terceiro. Terceira característica é uma proposta passiva de sim, passiva de não. É uma proposta à liberdade e salvação. Depois que tu entende, depois que tu sente, Deus te propõe: vem ser livre e vem ser salvo. Vem ser livre e vem ser salvo. Vem ser livre para te usar e vem ser salvo. Para aquele dia tu ouvir a minha voz te chamando: vinde, benditos do Pai, para o repouso que vos está preparado. Então é um convite à libertação e salvação. Vocês sabem, Deus queria tirar Israel do Egito para os libertar. Primeiro estágio. Segundo, para os salvar. Então, a mensagem é caracterizada por isso. Se não tiver essas características, não tem eficácia. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se você pregar, fazendo entender a mensagem, se você pregar falando a verdade do arrependimento e convidar para a salvação, quem entendeu e quem sentiu, vem, irmãos. Quem entende, quem sente, vem. Porque, oh glória a Deus, desço aqui agora. Quando você entende, quando você sente, já não é mais a alma, é Deus e a alma. Deus traz. Deus traz. Quando Jesus foi eleger os seus 12, diz a palavra do Senhor que Ele chamou, eles entenderam e sentiram e vieram. Depois voltaram. Eu aprendi estudando que teve 3 chamados dos discípulos. Não vou entrar aqui agora porque não convém. Mas teve 3 chamados. No primeiro chamado, eles vieram, voltaram para a pescaria. No segundo chamado, eles vieram, voltaram para a pescaria. No terceiro, não. Vieram e ficaram. E deram continuidade à obra do Senhor. É assim na nossa vida. Demora a gente entender, demora a gente sentir. Mas quando entende, quando sente, o avivamento não fica mais aqui, o avivamento expande. E quarto, a colheita é verdadeira. Eu queria dizer aqui, a colheita é verdadeira. Irmãos, nós estamos vivendo crises financeira, política, religiosa, familiar. Agora, a colheita, mediante tudo isso, é verdadeira. Joel está vendo a crise no seu tempo. Isaías também. Amós, nem vou falar. Crise social. Patrício oprimindo o seu patrício, os reis oprimindo o povo. Agora, eles profetizaram um tempo novo. A colheita é verdadeira. Quem fizer parte desse projeto vai colher. Quem fizer parte desse chamado vai colher. Agora, para não ser infiel com a mensagem, colhe nessa vida. Mas não se preocupa com as coisas dessa terra, não. Foca na eternidade. É difícil, eu sei que a gente precisa, mas o alvo é Cristo, o alvo é a eternidade, o alvo é as mansões celestiais. Que a traça não corrói, a ferrugem não corrói, não tem ladrão à espreita querendo arrombar em tua posse. Lá já está preparado desde a fundação do mundo. Segundo ponto, teve consequências, irmãos. Para ter avivamento teve consequências. Em Atos capítulo 13, o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para a obra missionária, como ele tem feito com a Resgatando Vidas para Cristo. Está separando essa igreja para uma obra missionária. E você já tem a planta na mão, é vitória. Mas agora tem porém, tem perseguição. Atos capítulo 13 separa Barnabé e Paulo. Irmãos, de começo, eles tiveram resultados em Antioquia da Pisídia. Por quê? Porque os gregos
que não tinham nada a ver com a lei, os gregos que não criam em espírito, salvação de alma, os gregos que não tinham nada a ver com a lei de Moisés, creram. Oh glória! Creram! Tem milagre maior que esse? Alguém que não conhece Jesus, alguém que nunca ouviu sobre doutrina, alguém que nunca ouviu sobre o evangelho, tu prega e ele crê? Muda de vida? É milagre, irmãos, é colheita. Atos 13, Paulo e Barnabé, lá na Pisídia, Antioquia da Pisídia, pregaram, os gregos creram. Agora, os judeus, movidos de inveja, movidos de todo tipo de sentimento ruim, perseguiram Paulo. O pastor falou aqui algo tremendo, eu fico triste. Mas quando ele começou a falar, eu já sabia o que ele ia falar. Nós vamos fazer a obra. É triste, dá até vontade de chorar, mas é os últimos dias. Nós vamos fazer a obra, nós vamos pregar, nós vamos estar abraçando o mendigo, abraçando o traficante, beijando no rosto do fedido. E vai ter irmão nosso que vai nos perseguir, vai ter gente que conhece que vai nos perseguir, vai ter gente que está domingo na igreja e vai apedrejar a gente. Meu Deus, glória a Deus. Os judeus perseguiram Paulo e Barnabé, eles fugiram de Antioquia. Atos capítulo 14, chegaram em Icônio, pregar a palavra, diz a palavra do Senhor. Os gregos, os prosélitos convertidos ao judaísmo, e alguns judeus abriram o coração e receberam a mensagem. Mas sabe o que aconteceu em Icônio? Eles foram expulsos, irmãos, levando a palavra da vida, levando a palavra de salvação, sem vanglória, sem ambição, sem querer tirar um proveito do próximo. Foram expulsos. Aqui não, mensagem aqui não. Isso acontece, irmãos, na nossa vida. Ainda no capítulo 14, saíram de Icônio e foram para Listra. Eu estou te fazendo um panorama aqui para você entender a trajetória de um avivamento, os passo a passos de um avivamento. Foram para Listra, pregaram, Deus deu a vitória. Mas sabe o que aconteceu? Os judeus falaram assim: não, vamos botar um fim nesse avivamento, vamos acabar com a carreira desse tal de Saulo, que dizia que era fariseu e mentira, que agora está no cristianismo. Apedrejaram Paulo até ser dado como morto. E ali foi um milagre, o texto diz que foi um milagre, porque Paulo, tendo ficado como morto, se levantou e entrou de novo na cidade. Um homem que pregava a vida, um homem que pregava o abraço, um homem que pregava a salvação, perseguido, expulso, apedrejado. São as consequências de um avivamento, são as consequências de uma chamada profética, porque o inimigo não vai ficar olhando para a gente frutificando, tirando almas do seu governo e ficar de braços atados. Quarto, chegar em Filipos por iluminação e revelação de Deus. Em Filipos, Deus tinha preparado um cenário de vitória. Irmãos, Deus vai preparar cenários de vitória. Vai preparar. No que diz respeito à sua obra, vai preparar. No que diz respeito à tua vida financeira, vai preparar. No que diz respeito à tua vida como mulher, como homem, vai preparar. Na verdade, essa frase é correta quando diz: vai me preparar, porque o de Deus já está pronto. Na verdade, Atos 16, pregaram em Filipos, Lídia se converte. Conheceu Timóteo. Timóteo se integrou aos apóstolos. Libertaram uma jovem possuída de demônios, que revelava, que profetizava. Será que nesses dias tem? Tem também. E foram o quê? Açoitados publicamente e presos no calabouço. Aí entra um confronto com a nossa alma da seguinte maneira: eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou sendo um missionário, eu estou sendo um servo do Senhor, eu estou, como diz Davi, eu estou castigando a minha alma com jejum, e você açoitado e você preso? Sim, vai por amor à obra. Sim, vai por amor à fé. Sim, vai pelas almas que vão ser entregues a você. Sim, vai passar. Sim, vai sofrer. Sim, vai chorar. Eu tenho vivido isso. Só que Deus não deixa, a nossa irmã Stephanie louvou aqui, Deus não deixa o inimigo dar a última palavra sobre o meu chamado e sobre o meu chamado. O inimigo pode sim usar homens para colocar mãos na cadeia, mas o Senhor sobrenaturalmente faz um terremoto vir e mostra que Ele está conosco na cadeia. E foi maravilha. Agora
aonde o avivamento foi incontrolável. Incontrolável, irmãos. Aonde chega o evangelho puro, não tem como controlar. Não tem como. Não tem como. Sabe quando a safra está no topo, a terra está fértil, adubada, a safra está... Quando os agricultores, os latifundiários veem que a safra vai vir, eles ficam preocupados, não é da colheita, é onde vai estocar a colheita. Não foi assim? O faraó, aonde eu vou guardar tudo isso? São 7 anos de abundância, 7 anos de deserto. Aonde eu vou guardar? Aí José falou assim, é assim, é tu mesmo que vai vir. Quando Deus está dando a visão, a colheita é extraordinária. E eu quero dizer aqui, o Evangelho é uma colheita. A palavra é a semente. Nós somos os trabalhadores e os anjos, os ceifeiros. No tempo certo, os anjos vão ceifar todo o trigo e vai deixar o joio para ser queimado no fogo. Quando eles chegarem em Tessalônica, diz a palavra do Senhor, e chegarem em Tessalônica, e Paulo tinha o costume, versículo 2, e Paulo tinha o costume de ir na sinagoga, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, e expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e dizia a ele, este Jesus que eu vos anuncio, este é o Cristo. Versículo 4, e alguns deles creram, e juntamente com Paulo e Silas andaram, e também uma grande multidão de gregos piedosos e muitas mulheres. Que colheita, meus irmãos. Que colheita. Agora o que me chama a atenção é o que diz aqui no versículo 6, verso 6, parte B. Quando os gregos e os judeus viram aquela colheita, viram aquele avivamento que estava vindo, até porque antes de Paulo chegar em Tessalônica, se você ler em casa, você vai ver que ele já sabia que Paulo está vindo para Tessalônica. Olha só, o diabo já sabe onde eu vou botar o pé, então onde você vai botar o pé com a palavra de avivamento. Ele já sabe, o diabo já sabe. Eles disseram o seguinte no versículo 6, parte B: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Irmãos, aqui é maravilhoso. Porque na mente dos gregos, na mente dos judeus, o que o cristianismo estava causando no Império Romano era um alvoroço. Você já parou para prestar atenção? O que é um alvoroço? Alvoroço é algo que dá pânico, é algo que tira do norte, é algo que faz a pessoa falar assim: vem cá, para onde eu tenho que ir nesse alvoroço? Irmãos, o Evangelho tem poder de trazer um alvoroço da parte do Senhor lá fora. Paulo veio fazendo a obra do Senhor como um bom agricultor de terra, veio plantando semente em qualquer lugar. Paulo não plantava somente onde a terra estava fofinha, adubada, não. Paulo jogava semente também no deserto. Sabe onde era o deserto? Os judeus. Os judeus. Então, quando eles chegaram em Tessalônica, o cenário estava pronto. A capital da Macedônia, colônia romana, o centro político do mundo, aonde os judeus estavam ali plantados, aonde os romanos estavam ali plantados e aonde os gregos estavam ali plantados. Paulo falou: é em Tessalônica que eu vou pregar. Tem judeu, tem grego e tem romano. Vou pregar para o judeu, vou pregar para o grego, vou pregar para o romano. Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer a obra. Agora, interessante, já partindo para o final, Paulo ficou lá 3 sábados, porque os judeus adoravam no sábado, o sabate, o dia do Senhor. Em 3 sábados, Paulo pregou, Paulo mostrou a lei, Paulo pregou Jesus, Paulo explicou, e eles creram, e não só creram, plantaram uma igreja, de tal maneira que Paulo saiu e a igreja ficou. Paulo foi, a igreja ficou. A característica do avivamento é essa, é igual perfume. Tu passa na rua, tu vai, o perfume fica. Tu vai, a fragrância fica. O avivamento que Deus tem para me dar e para te dar, tu vai passar pregando. Quando tu voltar, tu vai ver fruto, tu vai ver conversão, tu vai ver vidas transformadas. Vidas transformadas. Eu tenho uma colega de trabalho que trabalhou comigo em 2014 em Botafogo. Como eu preguei para aquela jovem? Preguei muito para ela. Ela tinha um vício, não vou citar aqui, e não conseguia parar com o vício. Mãe crente, tem 2 anos que ela se converteu, e hoje ela faz parte do departamento de missões da Rocinha.
assim como eu e você somos. Paulo saiu de Tessalônica fugindo de madrugada para Bereia, porque os judeus juraram que iriam matar ele. Foi para Bereia. Os judeus de Tessalônica descobriram que estava em Bereia, foram lá em Bereia também buscar ele. E lá em Bereia você sabe, lá não, Paulo teve uma colheita maravilhosa, porque ele pregava e os judeus conferiam, e quando conferiam, falavam assim: é verdade. Glória! Jesus é o Messias, é verdade, ele é o Messias. Paulo foi e deixou uma igreja. Agora, já partindo para o final, olha o que ele diz para essa igreja. Olha o que Paulo diz para essa igreja. Texto lido. Deixa eu entrar no texto no final. Capítulo 1, versículo 5. Olha o resultado de um avivamento que cumpre os requisitos de Deus. Quem se lembra dos requisitos de Deus? O apelo ao entendimento, convite ao arrependimento, a proposta de liberdade, uma colheita verdadeira. Depois que você cumpre esses, claro, são mais, eu citei aqui 4. Olha o que Paulo colheu. Versículo 3: lembrando-nos de vós sem cessar da obra da vossa fé e do vosso amor, e da paciência e da esperança que tem no Senhor Jesus, sabendo, irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Versículo 5: porque o nosso evangelho não foi somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Ele faz a obra. Bem, e muita certeza, como bem sabeis, qual foi a nossa entrada para com vós por amor de vós. E vós foste feitos nossos imitadores. Dá uma pausa aqui. Paulo está dizendo assim: vocês e eu somos iguais. Vocês ouviram o Evangelho sendo ímpios. Vocês ouviram o Evangelho distantes da aliança. Vocês ouviram o Evangelho mortos do pecado. Mas agora, eu e vocês somos um só corpo em Cristo. Nós somos iguais. Nós somos iguais. Paulo não está falando com uma igreja que era para se sentir diferente do apóstolo. Não, somos iguais. Vós foste feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, porém com gozo no Espírito. Irmãos, outra característica de um avivamento de Deus é que as almas, mesmo no sofrimento, recebem o Evangelho com alegria. Mesmo no sofrimento, recebem o Evangelho com alegria. Você se lembra do paralítico de Cafarnaum? Já imaginou o sofrimento daquele homem? Paralítico, carregado por 4. Jesus pregou o Evangelho. Qual foi o Evangelho que Jesus pregou, pregador? Os teus pecados são perdoados. Levanta e anda. O Evangelho é isso. Teu pecado é perdoado. Agora, como consequência do perdão, tu levanta e tu anda. Então o verso 6 está dizendo isso. Verso 7. Agora o verso 7. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e da Caia. Irmãos, a estratégia de Paulo foi tão tremenda, igual a estratégia da Resgatando Vidas para Cristo, que Paulo plantou, Deus deu crescimento e eles foram feitos modelo. Eu não sei, meu pastor, se essa igreja está preparada para ser modelo para a ilha do governador. Eu não sei se eu estou preparado para ser modelo para a ilha do governador. Será que eu estou me preparando para ser modelo de maneira de viver, de conduta, de maneira de se comportar, de maneira de vestir, de maneira de falar? Será que eu posso falar: este daqui, Senhor, me usa como teu modelo? A igreja de Tessalônica foi modelo para a província da Caia e para a província da Ásia. O que significa isso? Eles foram exemplo para os fiéis de outras regiões. Eles foram exemplo para os fiéis de outros territórios. Pessoas de outras regiões usavam os tessalonicenses como exemplo de fé, esperança e amor. Verso 3. Olha só: lembrando-me da vossa fé, amor e esperança. As doutrinas básicas do cristianismo: fé, amor, esperança. Fé, salvação. Amor, convívio. Esperança de glória. Eles foram exemplo. O avivamento gerou uma igreja exemplar. O avivamento produziu uma igreja exemplar. Agora, abre-se um parênteses aqui. Teve luta, teve
deixaram um legado. Teve luta, teve sofrimento, teve tristeza, teve, mas deixaram o exemplo, deixaram o seu nome na história. Eu falo isso para minha esposa, quando eu morrer, eu vou deixar um legado para você se lembrar quem eu era. Olha minha esposa. Aleluia. Eles deixaram um legado, uma igreja modelo, e agora encerrando, um legado imaculado. Deus deu duas graças para o apóstolo Paulo. Primeiro, Paulo, você vai ser o cabeça, o veículo, a plantação de uma igreja modelo, e você vai deixar um legado. Eu quero dizer aqui nessa noite, encerrando, Deus quer me usar para que através da minha vida a igreja venha ser modelada e em mim venha ser feito um legado para a glória do Senhor. Deus quer me usar para que igrejas, que esse é o meu chamado, pregar, igrejas vão ser modeladas pela palavra, e que quando eu partir, o meu legado fique para a glória do Senhor, e eu recebo meu galardão, eu recebo a minha recompensa. Então, Paulo, por um avivamento que começou lá em Jerusalém, em Atos capítulo 2, fez uma obra extraordinária, deixou uma igreja plantada exemplar, modelo, e o seu legado inquestionável, o seu legado incontestável, o seu legado irrepreensível. Em outra passagem, Paulo diz: vocês sabem qual maneira eu entrei por vós, de forma santa, irrepreensível e imaculada. Irmãos, Paulo se preocupava tanto com a sua posição, Paulo se preocupava tanto com o seu testemunho, que ele chega a dizer: eu procurei agradar a todos por amor das suas almas. Eu procurei ser minucioso na minha palavra. Eu procurei usar os melhores termos para os judeus. Eu procurei usar os melhores termos para os gregos, para os romanos. Preguei sobre lei, preguei sobre tudo que eles queriam ouvir. Contudo, preguei a fé no Filho de Deus. Então, nessa noite, nós temos um avivamento que não é força humana. Não é força humana. E meu pastor, o André, falou que os irmãos estavam 40 dias em jejum, correto? Na oração de jejum é propósito. Aí eu estava refletindo. Os irmãos ficaram 40 dias em oração para fazer essa obra maravilhosa para Deus. Jesus ficou 40 dias após ressuscitado com os discípulos no cenáculo. Depois subiu. 10 dias depois teve o Pentecoste. Pentecoste no grego é Penta, que é 50º dia. Depois de 40 dias com Cristo e 10 dias em oração, eles receberam o renovo do Espírito Santo. Nós não vamos idolatrar os números, não. Mas nós temos que entender um período de oração, um período de intimidade e um período de oração traz o Espírito Santo. Traz o Espírito Santo. Eu anotei aqui e não falei. Duas coisas Jesus queria trabalhar no discípulo. Primeiro, Marcos 3:13. Jesus deixou claro para o discípulo que antes dele ir, eles tinham que se relacionar. Marcos 3:13 diz assim: Jesus chamou os que quis para estarem com ele e para os mandar para pregar. Primeiro é estar, depois é pregar. Jesus enfatizou duas coisas. Primeiro, vocês ficam comigo, observam, aprendam, vejam como eu faço, vejam como eu oro. Senhor, como é que ora desse jeito? Pai nosso que está nos céus, Pai. Primeiro você aprende com Cristo, depois você vai por Cristo. Agora, aprender e ir no nome de Cristo não é o suficiente. Tem que ter a capacitação do Espírito Santo. Agora, interessante, se coloque de pé. Interessante é que Jesus, olha só que coisa linda. A gente não entende isso muito na vida. Jesus foi passageiro. Como assim? Jesus foi passageiro. Estudiosos dizem que foram 3 anos. Agora, e o Espírito? É permanente. Jesus passou, os discípulos sentiram saudades. Lembra de Emaús? Quando eles falaram com o Senhor, depois que Jesus saiu, era o Senhor, era Ele. Quando ele se despediu de Pedro, Pedro ficou sentindo saudade. Agora, a saudade durou até o Espírito Santo descer. Jesus foi passageiro, o ministério do Senhor foi passageiro. Agora, o ministério do Espírito Santo é permanente. É a consumação dos séculos. O Espírito está com a igreja até a consumação dos séculos. O Espírito está com a resgatando vidas até Jesus voltar. O Espírito vai estar sobre a minha vida até Jesus me chamar pelo meu nome.
espere a